Boa tarde a todos. É sempre um prazer estar aqui, ainda mais nessa retomada, né? Pós-pandemia, ainda não tão pós assim, mas que bom que podemos estar juntos de novo. Eu estou aqui, eu sou a Juliana Marques, eu tenho uma experiência que junta 8 anos dentro do mundo acadêmico, né, com mestrado e doutorado, e depois mais de 10 anos trabalhando com desenvolvimento urbano dentro do mercado imobiliário. E, em função disso, né, eu recebi o convite da ADIT de desenvolver um manual sobre bairros planejados, né? E por que dentro do papel da ADIT, né, de divulgar e de promover como referência, né, de produzir cidades de qualidade no Brasil, existe esse projeto da construção desse manual. E aí vem essa pergunta, né? Eu estou aqui hoje para contar um pouquinho para vocês, dar uma palhinha aí do que vai ser o manual. E aí vem a pergunta, né, afinal de contas, o que é e o que não é um bairro planejado? E por que a gente se faz sempre essa pergunta? Pela confusão que existe entre o que é um loteamento, puro e simples, de um bairro planejado mais complexo e estruturado. E aí, como que a gente trabalhou esse projeto para ter as definições, né? Primeiro, teve uma consulta, né, com os associados da ADIT sobre o que é um bairro planejado, e a gente se baseou nessas respostas. E também com uma pesquisa sobre indicadores de referência, principalmente em certificados, como LEED, Aqua, etc., do que caracterizava realmente produzir cidade e bairro de qualidade. Eu vou tirar a máscara que eu esqueci para falar melhor. E aí, com base nessa pesquisa, a gente chegou a 4 grandes temas, né, que são os 4 grandes capítulos do manual. O primeiro é inserção e integração urbana, o segundo, princípios urbanísticos, o terceiro, desenho urbano, e o quarto, governança. E aí a gente tentou, com isso, abraçar essas dimensões de escala que caracterizam, e todas com a sua importância, a construção e o desenvolvimento de um bairro planejado. E a gente tentou também, com isso, trazer uma síntese como referência mesmo para quem está atuando na área, para poder trabalhar. E como referência, como algo essencial. E não dizer, por exemplo, um bairro planejado tem que ter calçada de 5 metros, ou tem que ter árvore a cada 2 metros. Não é esse o intuito do manual. O intuito do manual é poder trazer quais são os elementos síntese, referenciais e essenciais para que possa servir como um balizador para quem vai fazer bairro planejado, e aí trabalhando com a criatividade de cada empreendedor, obviamente. Então, eu vou falar um pouquinho de cada um desses itens, dos capítulos. Tá? Então, o primeiro, inserção e integração urbana. Então, a primeira grande discussão é a localização que determina se é um bairro planejado ou não? Né? Então, a conclusão que a gente chega é que não é a localização. Obviamente, por questões de sustentabilidade urbana, é melhor que a gente ocupe as bordas mais próximas da ocupação existente da cidade. Mas não é isso que determina se ele é um bairro planejado, porque ele pode, exatamente por ele ser um bairro planejado, e por ele prever o uso misto, e prever uma série de condições que trabalham a questão da sustentabilidade urbana, ele pode estar mais distante da cidade existente, conectado com meios de transporte, e, por si só, ser um bairro sustentável que promove a sustentabilidade. Ele não precisa necessariamente estar colado na cidade. Mas é desejável, se pudermos escolher, que nem sempre podemos, o mais próximo da cidade, melhor. De qualquer forma, um fator muito importante é a mobilidade. Então, a gente sabe que o empreendedor ele não tem uma varinha mágica para determinar as linhas, enfim, de transporte público, principalmente transporte público de massa. Mas é interessante que esteja no radar do empreendedor como que aquela área, aquela gleba, se conecta com a cidade existente. Principalmente se a gente está pensando num conceito de bairro, né? Então, é interessante que ele veja, pelo menos, a questão da diversidade, ou seja, quais modais existem, e também a frequência, porque também não adianta passar uma vez por semana, enfim, uma vez por dia. Tem a questão da vizinhança. Então, um bairro planejado ele precisa ter uma integração com o entorno, então ele tem que ter um sistema viário e com conexões com a cidade existente. Ele não pode ser totalmente fechado.
Mas ele tem a possibilidade de ter condomínios e loteamentos fechados internos. Então, isso que é o mais interessante. Se a gente pensar num conceito de bairro, a gente está querendo dizer que a gente tem um espaço, uma gleba, onde estão promovidos diversos usos diferentes, aberto, conectado com a cidade existente, mas que pode, sim, contemplar loteamentos ou condomínios fechados e que, obviamente, que pensando que eles possam também ter uma relação saudável do fechado com o aberto. Ou seja, a gente sabe que existem várias alternativas de como fazer o fechamento dessas áreas. Falando sobre os princípios urbanísticos, o principal princípio urbanístico que caracteriza o bairro planejado é a existência de uma ou mais centralidade. Essa centralidade, o que ela é o elemento principal dela? Ela ter uma densidade maior na centralidade do que no restante do bairro, e ela ser um lugar de uso misto. Então, você tem uma diversidade de usos acontecendo ali na centralidade. E é interessante que ela tenha distâncias caminháveis para o restante do bairro, então eu estou sempre conectando o morador a essa centralidade por distâncias caminháveis, e ela precisa ser aberta. Então, ela precisa ser aberta para a vizinhança e para o entorno. É isso que caracteriza principalmente o bairro. E nessa centralidade é onde vai ter a prioridade ao pedestre com vias de trânsito acalmado, e é onde vai ter a presença dos espaços físicos, ou seja, aonde a gente vai poder estar promovendo o encontro, criando vínculo com o lugar, fazendo com que aquele bairro seja desejado, né? Onde eu possa ter o convívio, não só de moradores, como também com visitantes. Um outro princípio urbanístico fundamental do bairro planejado é o uso misto, ou seja, é isso que caracteriza principalmente de um loteamento residencial, que pode até ter um ou outro lote comercial, mas não é isso que traz a essência para aquela intervenção no território. O que traz a essência do bairro planejado é justamente poder prever o uso misto e, com isso, trazer maior qualidade de vida para os moradores e visitantes. Então, uma das questões que a gente pode fazer para medir essa questão do uso misto seria ter pelo menos 5 dessas opções, né, de moradia, comércio, ter serviços diversificados, ou seja, não concentrar só num determinado ramo, ter atividades cívicas, institucionais, e também ter educação, né, que também é super importante para ter a qualidade do bairro. É um lugar que, nesse uso misto, pode trazer também a oportunidade de implantação de atividades geradoras de emprego, né? Então, pensando no esquema de morar, trabalhar próximo, né? Seria interessante, mas a gente sabe que nem todo morador vai trabalhar nessas atividades que tenham, por mais que tenham offices e tudo mais, mas é importante ter esse incentivo. É desejável que possa também ser gerador de emprego. Essa importância do uso misto a gente sabe também para a vitalidade do bairro, né, e também para a questão de segurança, já que a gente não está falando de espaços totalmente fechados. A gente sabe já da importância que tem o uso misto para atividades também em períodos noturnos e tudo mais, para não ter vazio e as pessoas poderem usufruir com segurança dos espaços públicos e coletivos. E, para isso, esse uso misto também prevê um atendimento à demanda das principais necessidades das pessoas no cotidiano, para que elas possam fazer esse trajeto a pé, né, por maneira caminhável. E a presença de usos cotidianos, eventuais e esporádicos, ou seja, eu prevejo tanto a padaria, como eu posso também prever usos comerciais e de serviços de um âmbito mais esporádicos, por exemplo, um teatro, outras atividades que possam acontecer. É importante também, no bairro planejado, prever uma rede de circulação de pedestres e de ciclistas, né, a chamada mobilidade alternativa também. O incentivo ao pedestre estando presente em todo o bairro. Um exemplo, o limite máximo de velocidade dos automóveis, mas existem diversas formas de se promover o incentivo ao pedestre, a gente sabe. O conforto do pedestre, né, com calçadas largas, o conforto ambiental, com árvores, sombreamento e tudo mais. A existência de ruas estreitas também, pensando num desincentivo ao automóvel. O incentivo ao uso de bicicletas, que aconteça não só com ciclovias
mas também com estacionamento próprio para as bicicletas, compartilhamento e tudo mais. Há, obviamente, a presença das ciclovias, a gente coloca como nas vias principais do empreendimento, então não precisa ser um empreendimento inteiro com ciclovia, mas você precisa prever uma rede, né? O mais importante de tudo é ter esse sistema integrado de mobilidade com todos os modais existentes e a conexão com a cidade aí interconectados. Outro princípio urbanístico importante é a oferta de espaços públicos e de lazer. A gente sabe que no bairro planejado uma das questões mais importantes é exatamente poder promover o encontro. Então, a existência de parques, praças e atividades recreacionais, a gente coloca aqui de preferência de 500 a 800 metros das unidades de moradia, exatamente também para poder promover a caminhabilidade, o encontro também nesses trajetos, né? E que sejam espaços distribuídos por todo o empreendimento. Então, a gente diz que é muito melhor se tiver vários espaços desses distribuídos em locais estratégicos do empreendimento do que um só grande espaço central. O interessante é que a gente possa também criar pequenas unidades de vizinhança e de encontro perto das zonas residenciais. Aí, com isso, a gente tem esse incentivo aos usos cívicos, né, que isso é super importante no bairro planejado. E é importante pensar também na pluralidade de oferta para diferentes públicos. Então, também, quando a gente pensa arquitetura e urbanismo, a gente não pensar também num único público, né? Pensar também nas crianças, pensar também na terceira idade. Então, como que a gente pode também oferecer espaços públicos e de lazer para diferentes públicos? E uma característica interessante seria o adensamento e o uso misto ao redor dessas praças e parques, né? Então, criando aí talvez mini centralidades, que a gente pode chamar, onde teria essa concentração de outras atividades que não só a área de lazer. Outro princípio importantíssimo no bairro planejado é o placemaking, né? Então, é um grande chave, né? Como fazer isso acontecer. Então, apesar de eu ter toda uma receita de bolo aí do que eu preciso fazer, é uma coisa, até eu conseguir fazer com que isso aconteça espontaneamente, para eu criar realmente um espaço de desejo, um lugar, um novo lugar urbano, tem aí uma distância. A gente sabe algumas coisas que podem promover isso, então a presença de gentilezas urbanas, né, você que ter a promoção de eventos, de encontro que possam propiciar esse vínculo das pessoas com o lugar. Você tem uma sinalização visual que pode colaborar também para esses espaços e para o encontro e tudo mais, a criação de apps que podem promover também a comunicação entre moradores e também promover eventos e encontros. Ter aí, tentar sempre pensar nessa questão da criação desse senso de comunidade, com benefícios também para usuários e que podem ser diferentes para usuários e para visitantes, enfim, nesses espaços, com a presença sempre desse gestor comunitário. Então, você precisa ter um pessoal concentrado nessa promoção desse encontro, desses eventos, para, com o tempo, criar o placemaking. Aí, uma outra escala, que a gente sabe os princípios, mas como que a gente faz isso no território, no desenho urbano mesmo, né? Então, esse é um outro capítulo que é muito importante e não pode ser deixado de lado, a questão do urbanismo enquanto desenho urbano, porque o desenho é que vai trazer, vai materializar no território esses conceitos, esses princípios urbanísticos. Então, o primeiro, e acho que é o mais importante, é a diversidade social e de tipologias que a gente pode promover com o desenho urbano. Então, apartamentos, lotes e casas de dimensões e características diferentes. Então, o bairro planejado ele pressupõe eu ter diferentes produtos de diferentes tamanhos. Então, não é só lote, não é só casa, não é só apartamento, não é só loja. E não é só loja de 50 metros quadrados, de 100 ou de 1.000, não é só um apartamento de 60 ou um apartamento de 120. Né? Então, é ter exatamente essa pluralidade. E as ruas serem conectadas com o desenho urbano, a gente consegue também promover aqueles princípios todos que a gente estava falando, da caminhabilidade, do placemaking, da promoção do encontro, a partir do desenho. Então, com um tamanho máximo de quadras, que a gente também não acha interessante determinar qual é esse tamanho, isso vai depender muito da localização e do tipo de empreendimento e da cultura daquele local, né?
e também de questões de topografia e tudo mais, mas a gente sabe que é importante pensar nesse tamanho máximo de quadra, para que tenha um desenho urbano de qualidade. Também promover, quanto mais esquinas, melhor, dentro do desenho urbano, pensando nesse urbanismo de qualidade, e o desincentivo ao cul-de-sac, ou seja, quanto mais o território urbano puder ser conectado com ruas, praças, espaços cívicos e abertos, melhor. Em relação ao desenho urbano também, a gente pensa especificamente na qualidade de passeios e calçadas, então a ideia, o conceito de ruas completas, principalmente nas centralidades. Então, as centralidades dos bairros planejados, elas são realmente a amostra do que o restante do bairro pode ser, em termos de qualidade para o pedestre, né, do urbanismo que tem um foco nas pessoas. Então, ruas e calçadas que priorizem pedestres, promovendo ambientes seguros, atrativos e confortáveis, calçadas largas, principalmente nas vias de maior circulação, pensar no paisagismo, no conforto ambiental, no mobiliário urbano, na comunicação visual, são elementos todos presentes na escala micro do desenho urbano e que fazem toda a diferença para poder criar a ambiência que você quer e, no futuro, chegar na criação desse lugar, desse placemaking, que faz com que o bairro, com a pessoa, tenha esse vínculo de pertencimento. Um outro elemento importante do desenho urbano são as fachadas ativas, e aí falando fachada ativa num conceito mais, não assim conectando com o plano diretor de São Paulo, ou qualquer coisa de regramento de legislação urbanística, mas falando na fachada ativa como princípio das cidades tradicionais, com a ausência de muros, ausência de recuos, e sendo desejável não haver vagas de estacionamento na fachada do lote, podendo conectar a pessoa ao espaço público e coletivo ao espaço interno e privado. Então, uma das questões também mais importantes para o bairro planejado é justamente essa relação entre o espaço público e o espaço privado. As fachadas voltadas para a escala humana, próximas às ruas, a existência de fruição dentro dos lotes, principalmente uma questão da permeabilidade visual, né, nos fechamentos, então priorizando grades e transparência ao invés dos muros. Isso faz toda a diferença para quem está caminhando e faz toda a diferença para a ambiência das centralidades, principalmente. E não só isso, mas também a oferta de espaços de permanência, né? Então, os pocket parks, as pequenas praças, os pequenos lugares onde possa também criar essas salas de estar no ambiente urbano. E pensar também na relação da altura do edifício com a largura da rua, que a gente sabe que no desenho urbano é bastante importante também para criar uma ambiência de qualidade. O último capítulo, e acho que é uma das questões mais importantes na presença de um bairro planejado, é a questão da governança e da zeladoria. Então, a gente sabe que para criar um bairro planejado e para conseguir que todos esses elementos estejam interconectados, para realmente aquilo acontecer e desenvolver ao longo do tempo, seguindo as diretrizes de ser esse lugar, de criar esse lugar, a gente precisa da governança e da zeladoria, principalmente porque a gente sabe da ausência do poder público em cuidar do espaço público como a gente gostaria que fosse. Então, existe a questão da governança, ela é uma das questões, um dos pilares dos bairros planejados. Então, aí vai desde a questão da organização da comunidade, né, só o fato de ter uma mobilização para que aquilo exista e aconteça, ou seja, eu quero cuidar do espaço em que eu vivo, né, e aí, independentemente da questão do pagamento, da estrutura, de como vai ser essa governança, se ela vai ser simples, se ela vai ser mais complexa, ou as formas de gestão, isso também vai atender à particularidade de cada lugar, mas é importantíssimo que ela aconteça. E aí também a questão da zeladoria, que ela pode ou não pode estar dentro da questão da associação de moradores e da governança, mas ela precisa, ou seja, que você tenha uma associação com um forte relacionamento, podendo ter representatividade junto ao poder público, ou que você parta para você poder estar oferecendo esse serviço. Bom, esses são os 4 grandes pontos. Eu vou finalizar querendo deixar essa mensagem que eu acho que com o bairro planejado, na verdade, o que a gente busca enquanto promover território, promover espaços de qualidade, é voltar a ter um retorno às cidades tradicionais. Na verdade, o que a gente mais gostaria é de poder viver esse espaço público e privado com a melhor relação possível, que é o produzir um território com qualidade de vida. Eu acho que a principal função do bairro planejado é poder criar um lugar.
E, para isso, a gente conta também com a participação aí dos associados para poder contribuir o que vocês quiserem e puderem com esses conceitos de bairro planejado, para a gente ter essa produção e poder ser referência também para a produção de novos bairros. Obrigada. Boa tarde.